Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Celso. A aula de hoje, que a gente vai conversar um pouco, explicar um pouco sobre detecção de anomalias, especialmente detecção automática de anomalias. Para mim é um tópico bem interessante, bem desafiador, e eu espero que vocês gostem. Acho que vocês não me conhecem. Eu sou professor na UTF-PR, em Curitiba, no Paraná. Eu sou professor de banco de dados, ciência de dados e diversas disciplinas relacionadas. Então trabalho bastante com análise de dados, ciência de dados em geral. Meus interesses de pesquisa também estão em volta dessas coisas, né? Eu brinco bastante com essas coisas, vou falar um pouco do que eu faço de pesquisa, isso também vai ficar claro nos exemplos que eu vou dar durante a aula. E o curioso, especificamente para essa questão de detecção de outliers, é que a princípio eu não era um pesquisador dessa área e acabei virando um pesquisador nessa área por acaso, porque começou a aparecer tanto aluno que tinha esse problema e trazia esses problemas da indústria, que eu acabei tendo que aprender um pouco, e agora estou aqui compartilhando com vocês. Então, vamos lá. Eu decidi focar em coisas mais gerais de detecção de outlier. Eu não vou entrar em muitos detalhes de algoritmos e coisas assim, para essa ser uma aula mais abrangente do que profunda. Então eu vou falar um monte de coisa de como que são os problemas de detecção de outlier, como que eles variam, como que as definições podem variar, quais são os desafios, então diversas coisas. Depois a gente vai entrar um pouco em técnicas, eu vou falar de técnicas estatísticas, técnicas de machine learning e outras. Originalmente, nessa apresentação, essa aula era um mini curso. Eu me aprofundava mais, aí eu falava em técnicas mais avançadas, técnicas espectrais, técnicas para detecção de outlier em grafos, em texto e coisas assim. Essa parte eu não vou falar só mostrar por alto. Se vocês quiserem, depois os slides estão disponíveis. Não é nada muito complicado, mas demandaria mais tempo para a gente explicar as coisas. Beleza? E no final eu vou fechar um pouco com os desafios e os perigos também na área de detecção de outlier. Aí essa seria a primeira parte da aula. Aí, se sobrar tempo, eu vou passar rápido para vocês o nosso exemplo prático. Eu vou dar detalhes sobre isso e vou mostrar um pouco do código e como que as coisas funcionam. E a partir disso, se vocês quiserem, vocês podem desenvolver seus próprios projetos trabalhando nessa área. Beleza? Então vamos lá. Detecção de anomalias. O nome já meio que diz tudo, né? Anomalias são coisas que são anormais, né? Destoam do normal. Então, nessa foto aí, é fácil identificar qual é a anomalia, né? Por exemplo, tem uma vaquinha preta lá que não tem um brinquinho na orelha, né? Obviamente essa é a anomalia. Não, obviamente a anomalia nessa figura é clara. E detecção de anomalia se refere a isso, tentar identificar os padrões, os elementos que destoam do que seria normal, do que seria esperado num determinado cenário. Eu particularmente, eu não gosto muito, eu tento evitar, apesar de não gostar de usar termos em inglês no dia a dia, eu acho o termo anomalia complicado, porque em português é muito associado a uma coisa ruim. Mas não deveria. Uma coisa anormal não necessariamente é uma coisa ruim. Por exemplo, Einstein é um cientista anormal, porque ele é mais inteligente do que o esperado de uma pessoa normal. Mas isso não é uma coisa ruim, né? A mesma coisa acontece com a Embraer. Não se espera uma empresa líder em aviação vir de um país que não é líder em outras áreas tecnológicas, né? É um outlier, um excelente outlier. Mesma coisa com a SpaceX, né? É um outlier, é a única empresa que pousa foguetes. Mas aí eu acabo, como vocês já viram, eu acabo usando o termo outlier, né? Inclusive tem esses livros do Michael Gladwell, né? Que destacam agora realmente bons outliers, né? Pessoas que se destacam na sociedade. Então perceber o problema de detecção de anomalias, né, como coisas que destoam do anormal, não necessariamente coisas ruins. Tudo bem? Aí durante a aula eu vou falar às vezes outlier, às vezes anomalia, mas eu acho que isso não é problema. E tem diversos outros nomes
obviamente, além de outliers e anomalias, né, exceções, aberrações, observações discordantes e etc. Fiquem à vontade para usar os seus favoritos. Obviamente, a detecção de outliers tem uma gama muito grande de aplicações. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Como essa disciplina é uma disciplina de informática na medicina, ou data science na medicina, eu vou gastar um pouquinho mais tempo de saúde, por uma ótima coincidência também. A nossa parte prática é na área de saúde, e por uma ótima coincidência, ou não, também na área de detecção de epidemias. Então, eu preparei isso um ano atrás e, por acaso, né, quando eu dei esse mini curso, eu escolhi esse tema e acontece que é muito apropriado tanto para a disciplina que o André me convidou para falar, quanto para o momento que a gente está passando na nossa sociedade. Então, algumas aplicações, né? Começando por saúde, né? Você tem lá os monitores cardíacos e eles estão lá exatamente para identificar problemas. Quando a gente vê o pi, 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 pi num determinado filme, é porque aconteceu alguma anomalia no ritmo cardíaco da pessoa que está sendo monitorada, né? Então, esse é um problema de detecção de outlier. Identificação de diagnóstico por imagem, né? Identificação de problemas em imagem também. Você quer encontrar coisas que estão ali na imagem, né? No raio-x ou na tomografia, que não são esperados, né? São tumores, são fraturas, coisas assim. Hoje em dia, nos smartwatches modernos, você tem uma coisa que é detecção de queda, né? Principalmente para pessoas idosas. Se a pessoa escorregou e caiu no banheiro e de repente ficou desacordada, esses relógios, eles avisam, né, os parentes e tal, que olha, aparentemente aconteceu alguma coisa estranha, verifique, né? Então isso é muito legal, né? E aí já dá para começar a ver os desafios, né? Como é que você vai identificar uma queda de uma pessoa que simplesmente está muito cansada e sentou muito rápido na cama ou na cadeira, uma pessoa que está se balançando na rede. E como evitar os falsos positivos, né? Imagina se você é um parente de uma pessoa que está usando um relógio desse e toda hora recebe uma mensagem dessa, olha, provavelmente tem algum problema, e você vai ficar toda hora assustado, né? Então tem diversos desafios nisso. Se usa, por exemplo, no nosso contexto agora que a gente está passando por uma pandemia, né? Detecção de outlier também pode ser usada para identificar inícios de epidemias, né? Esse é exatamente o que a gente vai fazer no trabalho prático, com dados de saúde, dados de atendimento médico. A gente entra em mais detalhes depois. Uma coisa que eu estou usando agora, nesse momento, na questão da epidemia, eu estou usando detecção de outlier, mas uma detecção de outlier simples, para identificar o quanto que os países saíram do normal e entraram em quarentena. Então, eu estou usando medidas de outlier, basicamente, para medir tanto que países aderiram à quarentena. Se usa também extensivamente, né, talvez uma das principais aplicações de detecção de outlier em questões de fraude, né? Então, cada vez que você faz uma compra com seu cartão de crédito, essa compra está sendo enviada para os servidores da empresa de processamento, e certamente isso está passando por um sistema de detecção de outlier gigante que vai identificar se essa compra é uma compra normal ou não. Questão de roubo de energia elétrica, gatos e tal. Também se usa detecção de outlier para identificar isso, né? Você está tendo padrões diferentes do que os seus vizinhos ou do que as empresas em volta estariam tendo, então pode ser um sinal de que o relógio foi adulterado. Manipulação de mercado financeiro também, né? Se você tem um grupo de empresas coordenando para tentar fazer influenciar uma ação subir ou descer, então você pode usar a detecção de outlier para identificar isso. Segurança é outra área que é muito usada, né? Em câmeras de vigilância, tentar perceber se tem um invasor, se está entrando uma pessoa que é desconhecida, né? Se você tem uma base de dados de faces ou de pessoas, né? Detecção de intrusão, né? Isso é muito usado já há bastante tempo também na área de segurança de rede. Então, sempre que tem um comportamento anômalo na rede, isso pode ser uma ação de um hacker, alguém tem que ser avisado. Um exemplo que eu gosto, que também é bem moderno, é dos carros da Tesla. Agora tem o modo Sentinela.
Então, quando você estaciona o carro, você pode acionar esse modo, aí o carro fica vigiando, usando todos os sensores que ele tem, né? São 7 ou 8 câmeras e mais N sensores de aproximação e tal. Ele usa isso para ver se tem alguma movimentação anormal em volta do carro. Se tiver, ele começa a acionar alarmes, no começo mais baixinhos e tal, e se a situação for se amplificando, ele também vai amplificando os alarmes. E também começa a gravar tudo que está acontecendo em volta. E aí com isso tem vários vídeos na internet de pessoas que riscam o carro e tal. Então é interessante, também é um caso de aplicação de outlier, né? Porque você não quer gravar tudo. Imagina, seria inútil simplesmente você ter 2 horas de gravação do seu carro estacionado no shopping. Não, você quer só um momento onde alguma coisa anormal aconteceu. E você não quer só uma pessoa passando do lado do carro. Você quer uma pessoa numa velocidade agressiva fazendo alguma coisa que pode ser potencialmente agressiva para o carro, né? Então são aplicações bem interessantes. Tem obviamente aplicações militares também, né? Detecção e destruição de mísseis, né? Então tem uma anomalia no céu, alguma coisa passando muito rápido. Isso pode ser um míssil, você tem que espera-se tomar alguma ação. E também detectar se o inimigo, um país que está sendo observado, se ele está, por exemplo, investindo em fabricação de armas nucleares e coisas assim. Você pode ver isso através de como que as regiões de indústria, de fábrica, elas modificam. Acontece muito em texto também, então toda hora que você está usando, enviando uma mensagem, está tendo uma correção de texto, uma sugestão de texto, aquilo é baseado em quão anormal é o que você digitou. Se o que você digitou é anormal para a língua que você está usando ou é anormal para o seu histórico de escrita, isso é categorizado como um possível erro, e aí você obtém sugestões. Também diagnóstico de condições psiquiátricas, tem várias pesquisas que tentam identificar anomalias na forma como as pessoas escrevem para tentar prever ou diagnosticar que a pessoa pode ter ou está desenvolvendo uma condição psiquiátrica. Tem muito disso eu já vi para esquizofrenia e tem muita coisa para depressão também, análise de texto, para identificar padrões de depressão. Bom, e vários outros exemplos também de texto. O próprio classificador de spam, né, no seu e-mail também é um sistema de detecção de outlier, né? O spam é um outlier. Falar um pouquinho rapidamente das pesquisas que estou fazendo, né? Muitas das pesquisas que foram incentivadas pelos problemas trazidos pelos alunos, né? Mas agora, durante a epidemia, uma coisa que eu estou fazendo é tentar medir o tanto que os países aderiram à quarentena, né? Para depois medir o tanto que isso influenciou nas consequências da epidemia. Então, o que eu estou fazendo é identificar o que seria normal nas cidades e como que isso, ao longo da epidemia, a normalidade foi afetada, né? A cidade começou a desviar do normal. Então, os dados que eu estou usando, os dados que eu consegui, são de poluição automotiva. Então, o que eu faço na verdade, em termos de análise de outlier, é uma coisa muito simples, né? Que eu simplesmente uso como normalidade o histórico da cidade, o tanto que se poluía normalmente na cidade antes da epidemia. E aí eu vejo o tanto que diminuiu a poluição, né, e isso é a minha condição de anormalidade. Então é uma coisa super simples, mas para o meu caso é mais eficiente. Eu não preciso de modelo nenhum complicado. Se eu usasse modelos mais complicados, seria em detrimento de resultados ou de interpretação do meu modelo. Então dá para ver que a gente tem vários níveis, né, outliers podem ser tratados em diferentes níveis de complexidade. Isso tudo faz parte de um projeto maior também, se vocês quiserem depois dar uma olhada ou até contribuir, se empolgarem nessas questões, que se chama como está meu país. É um site que a gente colocou com diversas análises sobre a epidemia, e isso faz parte de um projeto que chama Ciência de Dados por uma Causa. Então, se vocês curtirem, todo mundo convidado para ir lá e dar uma olhada, e se quiser ajudar, são bem-vindos também. O primeiro aluno meu que começou a trabalhar com esses problemas de detecção de anomalias é um aluno que trabalha numa empresa, uma grande empresa internacional de
de monitoramento, bom, eles operam locomotivas, né? Eles têm as locomotivas e operam as locomotivas em vários lugares do mundo, né? Obviamente, locomotivas são objetos muito complexos, né? São tecnologias complexas. E se você tem um problema numa locomotiva, são toneladas e toneladas de equipamento ou de recursos que você não está conseguindo transportar. Então, obviamente, é um problema grande. Então, é interessante identificar anomalias o mais cedo possível. Então, se o motor está superaquecendo, se tem algum problema, né, nos milhares de sensores que uma locomotiva tem, é importante identificar isso mais cedo. Então, ele trabalha exatamente nessa área. Tem outro aluno que trabalha na empresa de distribuição de água daqui de Curitiba, e o problema de detecção de outliers que eles têm é identificar vazamentos, né, que obviamente não é trivial. Então você tem que também usar os sensores, usar os dados que você tem para tentar identificar se o fluxo de água está variando de uma forma que não era esperada. E se tiver, provavelmente existe um vazamento, potencialmente um vazamento na região. Tem outro aluno que trabalha em diversas empresas de fabricação de bebidas, seja bebidas alcoólicas, refrigerantes e tal. Eles precisam de extrair águas de poços artesianos, e isso é a base da produção deles, né? Se não tem água, a fábrica para, né? Ninguém consegue produzir. Então é super importante que as coisas funcionem muito bem, né? Então ele trabalha num sistema que monitora as bombas que puxam a água dos poços, né? E aí tem várias variantes, tanto nas bombas, né? As bombas podem dar diversos problemas, assim como nos poços, dependendo de padrões de chuva, de porosidade da rocha e diversas coisas. Então, que seria um problema simples, tirar a água de um poço, na verdade, quando você vai ver, tem diversas variáveis que complicam bastante. Outra coisa que a gente trabalhou foi em detecção de fraude de energia elétrica. Aí a gente fazia isso, detecção de outlier, num ambiente distribuído, porque eram muitos dados, então processamento distribuído dessas coisas, para identificar empresas que potencialmente estariam fraudando, né, no consumo de energia elétrica. Beleza, mas agora vamos se aproximar mais das anomalias, entender como que elas são, quais as características que ela tem e a diversidade dos problemas que a gente deve tratar, né? Começando com coisas simples, né? Então, se você tem um conjunto de temperaturas que de repente você usa um termômetro para medir durante o dia, né? E você tem essas leituras que eu estou mostrando aqui. Identificar anomalia nesse contexto é muito fácil, né? Você compara os valores que você tem, aqui dá para ver que tem um valor que é mais alto que os outros, potencialmente, né? Ou meio que obviamente, isso é uma anomalia. Veja que esse tipo de problema de detecção de anomalia a gente chama de monovariado. Por quê? Você tem uma variável só e você só quer saber se alguma dessas leituras, ou algumas dessas leituras, são diferentes do que se esperaria no normal, né? Então, são problemas de detecção de anomalias variados. Obviamente as coisas começam a ficar mais complicadas, né? Porque você pode ter mais de um fator que influencia a sua anomalia. Por exemplo, você pode ter duas variáveis diferentes, se você quer saber o que é anormal no contexto dessas duas variáveis, né? Que, por exemplo, a gente tem dois eixos e aí várias observações nesses dois eixos. Mas aí eu gosto sempre colocar alguma coisa nos eixos. Aí a coisa que eu inventei para colocar nesses eixos foi horas assistindo desenho animado, e a idade da pessoa, né? Então veja que a partir desse gráfico dá para perceber que, por exemplo, pessoas mais velhas elas tendem a assistir menos desenho animado, seria essa região, a região A da tela, né? E as crianças elas já tendem a assistir mais desenho animado. Elas têm mais tempo e se interessam mais, né? Então, detectar outlier nesse contexto seria ver quem sai desses padrões, né? Os grandes padrões aqui são crianças assistem muito desenho, adultos assistem menos desenho. Então, quem poderia sair desse padrão, né? Então, esse é um problema multivariado, que agora a gente tem duas variáveis, né? Variado, no caso, né? A gente viu duas grandes regiões de normalidade, são adultos normais e crianças
normais. Mas de repente você pode ter aqui um adulto que de repente está desempregado, então ele está assistindo mais desenho do que a média, né? Ou um que ganhou na loteria, aí assiste muito mais. Você tem os vestibulandos, né, que também não tem muito tempo para assistir. E de brincadeira aqui a gente tem até os universitários, que aí não tem tempo nenhum, né? Então os universitários nem apareceram ali no gráfico. Bom, então esse é um problema de detecção multivariado. Eu mostrei com 2 variáveis, é mais fácil de enxergar. O problema é que, em geral, a gente tem várias e várias variáveis. No problema prático que a gente vai desenvolver, são dezenas de variáveis, acho que 90. E, frequentemente, a quantidade de variáveis é muito grande. Aí os desafios na área de detecção de outlier, a gente tem definir exatamente quais são as regiões de normalidade, né? O que é normal, como que a gente define, quão estrito a gente vai ser na nossa definição. Todas são questões complicadas de definir. O que é normal e anormal. Em muitos problemas isso é complicado, né? Detecção de epidemia ou detecção de quedas, né? O que exatamente é normal e anormal, né? Uma queda é muito parecido com um pulo de alegria. E como que a gente, né, consegue diferenciar isso? Em casos de segurança e fraude, perceba que o agente que a gente está querendo identificar, né, o fraudador, ele vai se adaptar ao sistema. Então, se a gente desenvolve um sistema que começa a pegar determinados padrões, o agente ele vai aprender que o sistema está pegando aqueles padrões e vai melhorar as práticas dele de alguma forma para burlar o sistema. Então, isso é outro problema que o agente que a gente está querendo identificar, ele vai se adaptar, né, e evoluir. E o que também pode evoluir é o comportamento ao longo do tempo, o comportamento do problema em si. Então, se a gente está identificando, digamos, anomalia no mercado financeiro, num momento de estabilidade, identificar a anomalia é mais fácil. Então, você pode treinar um algoritmo que identifica ali, ele vai funcionar muito bem. Mas se a gente está num momento de instabilidade, por exemplo, como o de agora, provavelmente esse algoritmo não vai funcionar mais, porque agora meio que tudo é normal, meio que tudo é normal, né? Então, porque o contexto mudou, o algoritmo não é mais tão eficiente, né? Então, isso também acontece bastante. Domínios diferentes têm definições bem diferentes, então é sempre importante, isso para todos os problemas de ciência de dados, né? É bem importante entender o seu domínio ou ter pessoas no time que entendam bem para você saber interpretar as coisas. Pouca disponibilidade de dados classificados, esse é o maior problema que eu tenho com meus alunos, assim, é muito difícil você ter uma pessoa ou você ter um dado em algum lugar que diz exatamente o que é uma anomalia e o que não é. Em geral a gente não tem isso, aí a gente vai ver técnicas que a gente usa para quando não tem esses dados, mas infelizmente esse é o mais comum. Outra questão é a distinção, o que é ruído, o que são anomalias reais, né? O que é um problema do seu sensor, né? O seu sensor ele é impreciso, foi lá, uma hora ele fez uma leitura maluca, né? Como diferenciar isso do que realmente é anormal. Então, em diversos problemas isso começa a ficar crítico. Aí é legal também entender tipos de anomalias, eu vou falar um pouco brevemente, mas a anomalia mais simples seria uma anomalia pontual, onde você só tem um ponto, né, na sua distribuição, e você quer saber se ele está distante dos outros, né? Então você fez de repente uma compra muito cara no cartão de crédito, desviou muito do que é o seu normal, classifica aquilo como uma anomalia. Isso é uma identificação mais simples, identificação pontual. Anomalias contextuais, em geral, os problemas de outlier tem essas nuances, né? Numa anomalia contextual, uma coisa só é outlier num determinado contexto, né? Então, por exemplo, você gastar R$200 no restaurante, isso aí para mim é anomalia. Mas de repente, se é num período de férias, talvez isso não seja anomalia, né? Então tem essa questão contextual, né? Então, se é um período de férias, talvez você não vai disparar um alarme ou
ou cancelar a compra da pessoa por causa desse contexto. Tem anomalias coletivas também, que não dependem, a ideia é que elas não dependem tanto do contexto, né, de como que as coisas estão acontecendo, mas de outras instâncias do problema, né? Então, por exemplo, você fez um saque num local que não é onde você mora. A princípio não é um problema, você pode estar viajando, pode estar indo a trabalho em algum lugar e fez um saque lá, isso não é um problema. Mas você começa a fazer vários saques em lugares diferentes em períodos curtos, bom, é fisicamente impossível você estar em todos esses lugares. Então, por causa das outras instâncias, a sua compra vai ser caracterizada pode ser caracterizada como uma anomalia. Né? Então aqui, ó, isso que eu falei, né? A anomalia de contexto, agora vendo num gráfico, né? Veja que o gráfico de temperatura ao longo dos meses, né? Veja que em junho a gente teve uma temperatura muito baixa, mas veja que a temperatura em si ela é tão baixa quanto uma temperatura que a gente viu em dezembro, né? Então a princípio não seria um problema. O problema é o quê? Que ela aconteceu em junho. Então é uma anomalia de contexto, né? Outros exemplos, uma empresa, a ação está caindo, significa que essa empresa está com um problema? Bom, depende. Se todas as empresas estão caindo também, isso não é um problema da empresa, é um problema do mercado financeiro, né? Então, aqui é um exemplo da queda dos problemas da Boeing no ano passado, né? Aí você vê que realmente era um problema da Boeing. Por quê? Porque as outras empresas não estavam caindo no mesmo ritmo, né? E anomalias de contexto. Nas anomalias de contexto, você tem esses atributos de contexto, né, que eles definem como que são as coisas em geral, né? Por exemplo, no caso da Boeing, uma variável de contexto seria qual que é a média de queda das outras ações, né? Então, se a minha queda está muito distante daquilo, então é um problema, né? Então, essa variável capturou o contexto. E os atributos de comportamento são exatamente o que está acontecendo com as minhas observações, as minhas instâncias, né? Por exemplo, o preço da ação da Boeing, né? Então, é assim que a gente enxerga as anomalias de contexto. Já anomalias coletivas, elas são aquele problema que você ser anormal não depende do que as outras observações estão fazendo, depende do contexto das outras observações, não de variáveis de contexto. Por exemplo, log de eventos de segurança, né? Por exemplo, apareceu lá no log de segurança que aconteceu um buffer overflow, depois alguém deu um SSH, depois alguém fez um FTP. Isso aparentemente é alguém usando algum bug no sistema para fazer cópia de dados, fazer roubo de dados, né? Mas veja que cada uma dessas coisas isoladamente não seria um problema, né? Buffer overflow acontece, é a vida. SSH e FTP também, mas essas coisas em conjunto indicam um problema. Isso também acontece no monitoramento cardíaco, né? Para você ver que teve um problema, você precisa ver como que estava o contexto do lado, né? Uma frequênciazinha ou uma janelinha pequena só não diz nada, você tem que olhar essas coisas no contexto. Beleza? Outras coisas que... Agora vamos entrar em outras coisas que variam, né? Vocês viram a diversidade dos problemas de detecção de outlier, agora vamos ver outras coisas que variam também. Os dados de entrada variam muito, que tipo de dados você precisa tratar, né? Mas em geral você tem uma coleção de instâncias, né? A sua observação, o seu registro, né? No exemplo prático que a gente vai fazer, os dados de instâncias são registros de atendimento médico, né? Então, que tipo de doença a pessoa foi atendida no posto de saúde. Aí cada instância vai ter seu conjunto de atributos e variáveis. Por exemplo, no nosso problema prático, as instâncias vão ser, eu acho que a gente tem gênero, a gente tem código da doença que a pessoa foi diagnosticada, a gente tem qual posto de saúde que ela foi atendida, coisas assim, né? E a gente poderia usar isso tudo para identificar padrões anormais. Os atributos são de vários tipos também, e isso também é outra coisa que a gente precisa tratar. No exemplo prático a gente tem tratamento dessas coisas, né? Às vezes, em geral, frequentemente a gente tem valores contínuos, né? Quando é, por exemplo, a leitura de um sensor, a temperatura é um valor contínuo, mas muitas vezes a gente tem categórico, né? Masculino, feminino, binário, masculino, feminino, que
também é categórico, ou tipo código da doença, né, que são várias categorias. A quantidade de atributos, que eu comentei já, né, pode ter univariado, bivariado. Aí univariado, em geral, é mais simples, você tem mais técnicas para poder tratar. É mais simples lidar com o problema. Quanto mais variável você tem, mais difícil fica. Quando você tem muitas e muitas variáveis, aí você começa a enfrentar problema de alta dimensionalidade, as coisas ficam mais malucas ainda, aí o desempenho também cai muito, aí você precisa de técnicas muito específicas. A gente vai falar um pouquinho dessas coisas hoje. Outra coisa que varia de sistema para sistema é o que você espera da saída. Você espera categoricamente o sistema dizer assim, isso é uma anomalia, isso não é uma anomalia. Por exemplo, no caso de bancos ou de empresas de processamento de transações de cartão de crédito, é isso que você precisa, porque você precisa tomar uma decisão se você vai cancelar a compra da pessoa ou não. Né? Então, você diz se é normal ou anormal. Se for normal, você não processa a compra. Mas em muitas outras questões, você não quer essa rigidez toda. Né? Então, por exemplo, identificar uma epidemia, você não quer toda hora disparar uma alarme e falar, tá rolando uma pandemia. Não, você quer avisar para algum profissional, olha, aparentemente está acontecendo uma coisa normal. Você pode ir lá e olhar mais detalhes e ver se isso é indicação de uma epidemia. E aí você pode oferecer tanto a classificação, olha, isso é anormal, com esse tanto de certeza, ou você pode só dizer o tanto que você acha que aquilo é anormal. Isso também é frequente, né? Diz, olha, hoje a movimentação no posto de saúde está X% desviando do que a gente esperaria da normalidade. Beleza? Bom, aí colocando essas coisas todas juntas, né, para a gente entender como que a gente define um processo de detecção de outliers, né, tem toda essa questão, você tem que saber do domínio da aplicação, se é detecção de intrusão, detecção de fraude, diagnóstico. A gente precisa entender da característica do problema, né, como que são os dados, eu tenho ou não classificação do que é anormal ou não, qual é o tipo de anomalia, se eu preciso lidar com o contexto ou não, que tipo de saída que eu vou gerar. Então tudo isso define o meu problema. Outra questão que vai ser importante, né, então se isso daqui, né, define o seu problema, outra coisa vai definir a técnica, né? Idealmente o problema vai influenciar a técnica e você vai escolher a técnica dependendo do problema. Mas isso nem sempre é assim que acontece por diversas questões ou limitações de ferramentas que você tem, ou limitação de conhecimento da equipe e tal. E frequentemente essas técnicas também elas são intercambiáveis, assim. Então frequentemente a decisão sobre a técnica não necessariamente inclui problema, idealmente inclui. Aí tem várias áreas de pesquisa que podem produzir sistemas de detecção de outlier, né? O aprendizado de máquina é o mais comum, né? Mineração de dados também, estatística também é bem comum, mas tem outras coisas, teoria espectral, teoria da informação, tudo isso consegue, todas essas áreas conseguem desenvolver ou encapsular nas teorias deles ou nos mecanismos que eles provêm, coisas para identificar o que está dentro ou fora do normal. Aí se você mistura tudo isso, aí você tem o seu modelo de detecção de anomalia. Aí, contextualizando para o nosso caso de estudo, né, nosso domínio de aplicação é a detecção de epidemias, então é isso que a gente quer fazer. Né? As características do problema, os dados de entrada são registro de atendimento, a gente não tem informação do que é normal, o que é normal, não explicitamente, né? O que a gente pode fazer é considerar que o passado é normal. A gente sabe que nos últimos 3 anos a gente não teve uma epidemia, então a gente pode classificar isso como normal. A nossa anomalia é contextual, né? Por exemplo, um número alto de gripe no inverno é normal, um grupo alto de gripe no verão é uma coisa anormal, então pode ser sinal de uma epidemia. E o que a gente quer gerar é o grau de normalidade, porque a gente não quer disparar um alarme e dizer que está acontecendo uma epidemia sem um profissional ir lá identificar. No nosso caso específico, que a gente vai utilizar aprendizado de máquina, a gente vai usar modelos
de aprendizado de máquina e modelos não supervisionados, né, para identificar isso. Aí a gente vai ver depois. Aí depois a gente vai ter a nossa construção desse modelo. Agora que eu espero que vocês tenham uma ideia boa do que são problemas de detecção de anomalia, o que eles englobam e quais os desafios, espero que vocês já estejam percebendo que tem problemas que são muito relacionados com isso, né? Por exemplo, problema de classificação de machine learning, né? Você quer classificar coisas. Por que não classificar coisas como normal, ou normais, ou anormais? Então, a gente usa, né, diversos mecanismos, né, diversos algoritmos de classificação, dependendo do problema de detecção de anomalia. Detecção de novidade, que é uma coisa que se usa bastante em recuperação de informação, né, também é um problema muito parecido. Remoção de ruído, né, em imagens ou em qualquer coisa, né, em som, ou limpeza de dados em geral, né? Você quer identificar o que é anormal e quer limpar isso, né? Então são problemas bem parecidos. Também tem problemas que são inversamente relacionados, por exemplo, sistema de recomendação. No sistema de recomendação, o que ele faz? Ele tenta identificar o que é normal para você, para te recomendar uma coisa que normalmente você gostaria, né? Então, se ele é capaz de identificar quanto que um item seria normal na sua estante, digamos, se ele consegue medir isso, ele também conseguiria medir tanto que um item é anormal. Então, o mesmo sistema, um algoritmo muito parecido, com ajustes simples, você poderia transformar um sistema de recomendação num sistema de detecção de outlier. Provavelmente, dependendo do caso, não vai ser o mais eficiente, mas veja que os problemas são muito relacionados. Clusterização também, né? Clusterização, quando você quer identificar regiões onde tem muitos elementos, né? Detecção de outlier é o oposto, você quer identificar regiões onde tem poucos elementos. Aí você pode usar o mesmo algoritmo, de repente muda o sinal lá da sua função de distância e você tem um algoritmo de detecção de outlier, né? Então, para ver que esses problemas estão todos relacionados, e é legal pensar assim, né? Eu sempre gosto de falar isso bastante com meus alunos. Esses problemas são muito parecidos. Em geral, você está sempre lidando com variáveis, você está enxergando o espaço e tentando entender o que está acontecendo ali. E eu falo com eles que é enxergar a matrix, né? Você tem que enxergar onde estão suas observações, como que seu algoritmo está afetando elas e o que você quer que o algoritmo faça com elas, né? E aí, a partir do momento que você consegue enxergar essas coisas assim, transitar entre um algoritmo ou outro, uma técnica ou outra, mas tentar inferir qual seria uma boa técnica para experimentar, isso começa a ficar mais fácil, né? Então, esses problemas são tão intercambiáveis que um exemplo que eu gosto de dar é que você pode fazer um sistema de detecção de spam com um compactador de arquivos. Então, se você sabe um pouquinho de teoria de informação, você consegue fazer um sistema de detecção de spam usando um mero compactador de arquivo. Não sei se vai ficar muito eficiente, mas é possível. Aí, para as abordagens que a gente tem comumente em detecção de outliers, abordagens são estatísticas mais usadas, né, machine learning, e espectrais, sobretudo quando a gente tem um número de dimensões muito alto. Espectrais eu não vou tratar aqui, eu vou falar um pouco das outras técnicas. Começando pela parte estatística, né, a diferenciação que você tem, você vai ter técnicas paramétricas e não paramétricas, né? Nas paramétricas, você precisa entender a sua distribuição, ou pelo menos chutar o que você acha que é a sua distribuição, porque você vai basear o seu algoritmo no tanto que as suas observações desviam daquela distribuição que você acha que é. As não paramétricas já não depende disso, né? Então, cada uma tem sua vantagem e desvantagem. Se você consegue adivinhar ou saber qual é a distribuição, provavelmente você vai ter um bom resultado com uma técnica paramétrica. Mas nem sempre isso é possível, né? Uma técnica não paramétrica muito simples é um histograma. Por exemplo, se a gente quer saber se está tendo uma anomalia nos acessos a um servidor, né, se está tendo um ataque de denial of service, DOS, a gente pode fazer um histograma do que seria comum, né? Qual é o número esperado de acessos por hora, né? Então, nesse servidor hipotético, que dá para ver que ou você tem horas que tem poucos acessos, né? Ou você tem horas que tem um número razoável de acessos, né? Aí, se por um acaso você identificou que na última hora
você teve acessos nessa região do gráfico, ou nessa região do gráfico, provavelmente são indícios de que está algum problema, né? Se for nessa região aqui, de repente, é um ataque de denial of service. Se é nessa região aqui, talvez tenha caído algum sistema, ou o seu concorrente está atraindo mais as pessoas, né? Então, assim você consegue identificar outlier. E não é paramétrico, porque você não precisa saber que distribuição é aquela, né? A gente não sabe a distribuição camelo ali, o que ela é. Outra opção é usar o modelo gaussiano, né? Você supõe que os seus dados formam uma distribuição normal, e você tenta identificar o quanto que a sua observação desvia do que seria o normal, e usa esse desvio para identificar o outlier, né? Então, se você tem a sua distribuição dos seus dados numa gaussiana, né, você tem a média aqui no meio, né? Isso seria a galera mais normal do mundo, né? Mas se você tem pessoas que desviam, por exemplo, um sigma, né, que é o desvio padrão, né, você pode dizer que a normalidade deles é um sigma. As pessoas que estão aqui lá próximo do 99%, né, ou do 0,1%, você diz que eles são 3 sigmas de diferença. Então você dá como um grau de anormalidade a quantidade de sigmas, né, a quantidade de quão distante a observação está em termos de desvio padrão do que seria a média da distribuição. Beleza? Aí isso é um modelo paramétrico porque você está forçando ali uma gaussiana, né? Você está dizendo que a sua distribuição é normal. Não necessariamente ela é, mas se ela for razoavelmente normal, você vai ter resultados razoáveis. Aí a contrapartida não paramétrica para isso é o que a gente chama de regra do boxplot, né? Quando a gente plota. E eles fazem isso com uma técnica não paramétrica, em vez de se basear na média e no desvio padrão, que são coisas que precisam de parâmetros, eles simplesmente usam os quartis, né? Então, você tem aqui, né, no seu boxplot a marca do que seria a mediana, né? E as próximas marcas, né, que formam o resto do quadradinho aqui, seriam os 50% das suas observações estão ali em cima, né? Então eu tenho 50% aqui e eu tenho 50% ali na partezinha de baixo, né? Estão bem concentrados ali embaixo, né? Uma região bem densa ali. Desculpa, 50% não, 25%. E aí se eu pego de um até o outro, aí sim vai dar 50%. Então essa barra inteira aqui, a barra inteira aqui, ela tem 50% das observações, né? Aí, para identificar o que seriam outliers, eu pego essa distância, né, que pega os 50% das suas observações, e aí uso essa distância para dizer quem está muito distante, baseado nessa distância, é outlier, né? Então, aqui no caso, a gente pega 3 vezes essa distância, que é chamada de interquartil, né, porque está entre o terceiro e o primeiro quartil. A gente pega 3 vezes ela, tudo que está além de 3 vezes essa distância, a gente categorizaria um boxplot como assim, né? Como esse, né? Muitos sistemas eles já identificam, eles sugerem para você quais são os outliers, né? Então, nesse caso aqui, os pontinhos pretos estão além dessa distância e seriam outliers. Mas é bom tomar cuidado, porque eu já vi sistemas diferentes usando regras diferentes para identificar esses outliers. Então, se você está usando um sistema pronto para fazer identificação de outliers usando o boxplot, se é só para visualizar, só para ter uma ideia do que está acontecendo, tudo bem. Mas se você vai usar isso como um critério para a sua classificação, você tem que ver exatamente o que eles usam, porque às vezes a fórmula pode variar um pouco. Ainda no campo da estatística, né, mas já chegando no que a gente chama de machine learning, a gente pode usar modelos de regressão também para identificar outliers, né? Então, digamos aqui que eu tenho 2 variáveis, né? As variáveis são
sei lá, talvez idade e salário, não sei, digamos. Então, quanto mais velho, mais alto o seu salário, né? Então, você fez um modelo de regressão que foi lá e identificou uma reta que representa bem esse modelo. Então, agora eu conseguiria prever, dado uma determinada idade, qual seria o salário esperado para essas pessoas. Né? Então, veja que, baseado nos dados que a gente tem, usando machine learning, aprendendo com os dados, a gente identifica o que seria esperado em cada uma das faixas etárias, né? Mas aí você teve uma observação lá, uma pessoa aqui que tem um salário muito baixo, muito mais baixo do que seria esperado, né? Então veja, o que seria esperado dele é esse ponto aqui, e ele teve essa distância toda desse ponto, né? No contexto de modelos de regressão, a gente chama isso daqui de resíduo. Ou seja, sobrou muito para ele chegar no que era esperado. Então, se sobrou muito para ele chegar no que era esperado, a gente pode usar esse tanto que sobrou como uma métrica de quão anormal isso é. Então, é assim que você usa o modelo de regressão para identificar anomalias, né? Então, você usa o resíduo para dizer quão anormal um ponto é. E aí, se você quer classificar entre anomalia e não anomalia, aí você vai ter que identificar qual que seria um limite, a partir de quanto você quer identificar como anomalia. Aí você vai ter que ver na sua aplicação qual que seria o ideal, fazendo testes, se você tem dados anotados, etc. E no aprendizado de máquina a gente pode usar modelos supervisionados, semi-supervisionados e não supervisionados. No contexto de detecção de outlier, a gente chama de supervisionado quando tudo é muito simples. Se você consegue resolver o seu problema como supervisionado, a sua vida está muito mais tranquila. Porque alguém já classificou, ou você sabe, né, no sistema, o que é normal, o que é anormal. Então, treinar um algoritmo para identificar isso não é uma coisa do outro mundo, né? Em geral, você vai ter um problema grande de balanceamento de classes, né? A classe de normalidade, em geral, é muito maior do que a de não normalidade. Mas tudo bem, existem técnicas para resolver isso, então você tá bem. Aí quando você não tem esses dados, as coisas começam a ficar mais complicadas, né? Nos modelos semi-supervisionados, no caso de detecção de outlier, a gente diz que a gente tem só os dados de normalidade. Então, por exemplo, no problema que a gente vai tratar de detecção de epidemia, seria semi-supervisionado. A gente pode classificar que nos últimos 2 anos não ocorreu nenhuma epidemia. Talvez ocorreu, a gente não saiba, mas a gente assume isso e diz que esses são os pontos normais e constrói os algoritmos para identificar coisas que desviam do que é normal. E não supervisionado, você não sabe de nada, você não sabe o que é normal, o que é anormal. O que você tenta supor que pontos normais são mais frequentes do que anormais. E aí tudo que aparece numa região do seu espaço das variáveis com menos frequência, você diz que aquilo potencialmente é uma anomalia. Aí técnicas. A gente vai falar baseadas em classificação, vizinhos próximos e classificação. Classificação, aí é o que eu falei, né? O mais fácil, se você tem dados anotados, consegue fazer como problema supervisionado, usa algum algoritmo. Usa um SVM, Random Forests, são extremamente eficientes e dão bons resultados. Usa isso para fazer a sua classificação, beleza? Resolveu o seu problema. O problema é que, em geral, pelo menos eu nunca tive a sorte de ter um problema de detecção de outlier onde você tem todos os dados anotados, né? Então, mas se você tem, beleza, se aproveite disso. Em geral, a gente não tem. Aí a gente tem que usar técnicas que, por exemplo, tentam identificar regiões de alta densidade para ver o que é normal, o que é anormal. Aí, uma dessas técnicas, né, já na área não supervisionada, é baseada em vizinhos próximos. A intuição é, se meus vizinhos estão muito longe, né, se eu estou muito isolado, provavelmente eu sou um outlier. Mas aí como que a gente pode identificar isso? A gente pode simplesmente usar, nesse caso, a distância para o vizinho, né? Então, por exemplo, esse camarada aqui, a distância para o vizinho é essa, então ele é um pouquinho outlier. Esse daqui, a distância para o vizinho mais próximo é essa, então ele é bastante outlier, né? Aí beleza, isso é uma técnica razoável. Mas um problema de cara nisso é, se eu tiver um camarada aqui, ele é outlier ou não? Se eu tiver um O4 aqui, ele é outlier ou não?
Bom, se pegar só a distância para esse daqui é baixa, então ele não seria outlier. Mas, cara, ele está bem isolado ali. Então, deveria ser. Então, dá para perceber que simplesmente usar o vizinho mais próximo não é legal. Então, uma coisa que você pode fazer é usar os K vizinhos mais próximos, né? Então, qual a distância média ou qual a distância para o seu K vizinho. Então, nesse caso do O4 aqui, a distância para o vizinho 1 seria baixa, mas já a distância para o vizinho 2 já seria mais alta, seria algo assim, e a distância para o vizinho, não, o vizinho 3 seria aqui também, mas ele já seria um outlier, né? Se você pegar a distância para o vizinho 3, ele já seria um outlier muito mais do que usando um vizinho só. Então, em geral, você usa mais de um para isso. Aí, quantos usa? Depende da aplicação. A distância para o vizinho. Então é isso. Então o que a gente faz é isso. Ver qual que é, nesse caso aqui, o terceiro vizinho. E aí a distância, o raio, né, você identifica qual é o terceiro vizinho, vê qual é esse raio, né, e vê qual que é o círculo em volta daquilo, né, o raio desse círculo vai ser a sua medida do que é, quão normal é aquele ponto, né. Aí se você tem mais de 2 pontos, aí esse círculo vira uma esfera, mas você continua usando o raio, né. 3 pontos vira uma esfera, mais de 3 pontos vira uma hiperesfera, mas sempre você consegue ter essa noção do que é um raio, você usa isso como o seu fator, né, o quão outlier o ponto é. Beleza? Mas beleza, então funciona bem em alguns casos, mas qual é um problema muito comum com isso? O problema é que regiões diferentes podem ter densidades diferentes de observações, né? Como nesse exemplo aqui, a gente tem essa região aqui de cima, que tem uma densidade mais baixa, e essa região de baixo que tem uma densidade alta. Se a gente usa essa simplesmente a distância entre os vizinhos, o único outlier que a gente identificou aqui seria o P1, né? Porque ele está muito distante do terceiro vizinho. Mas se a gente olha aqui e considera as distribuições, a gente vê que o P2 também deveria ser um outlier, né? Mas aqui ele não está classificado como outlier. Então, se ele está numa região muito densa, espera-se que ele também deveria estar ali bem próximo dos outros, né? Então, em geral, a gente quer identificar esses casos como outlier. Então, a gente precisa usar uma técnica aqui isso em consideração. Então, o que a gente considera agora a densidade da região, né? Então, agora a gente chama isso de modelo baseado em densidade relativa. Que aí agora a gente continua considerando, né, os vizinhos. Se eu estou muito distante dos meus vizinhos, provavelmente eu sou um outlier. Mas se os meus vizinhos também estão distantes dos vizinhos deles, né, se é uma região menos densa, então eu não sou tão outlier assim, né? No contrário, se eu estou distante dos meus vizinhos têm uma densidade alta, então sim, né, eu sou outlier. Ainda que essa distância talvez não seja tão grande, mas se essa distância é maior do que da densidade dos meus vizinhos, isso mostra que eu sou um outlier. Beleza? Essas técnicas são bem usadas, né? Uma das técnicas mais usadas para a detecção de outlier multivariado se chama Local Outlier Factor, que aí leva exatamente essas questões em consideração. Eu acho que no exemplo prático tem exemplos disso. Beleza? E aí, se você aplica o LOF, aí você já consegue pegar melhor os outliers. Tá vendo que agora o P2 ele já foi identificado como com um fator de outlier muito mais alto, né? Então veja que ele está à mesma distância, né, do primeiro vizinho dele, é a mesma distância do primeiro vizinho do C1, né? Mas porque as necessidades são diferentes, o fator de outlier do P2 ficou muito mais alto, né? Então isso é mais de acordo com o que a gente esperaria na realidade. Então, técnica bem usada, bem interessante. Outras técnicas você pode usar baseadas em agrupamento. Então, se você tem qualquer técnica que faz agrupamento, clusterização dos seus dados, que ela não precisa forçar que elementos estejam em pelo menos um cluster, né, que ela vai deixar algum elemento fora de cluster, você pode usar isso como detecção de outlier, né? Os elementos que ficaram fora dos clusters são os que a gente chama de outlier. Aí as técnicas dá para usar para fazer isso, DBSCAN e outras. Isso pode não ser o melhor modelo, porque
aquela questão, eu falei para vocês podem usar qualquer modelos similares de machine learning, em geral você consegue adaptar para fazer detecção de outlier. Mas se o modelo não é específico para detecção de outlier, ele pode não estar otimizado para isso. Então sempre tem esses problemas, tem que ver se realmente é o melhor para o caso que você está usando. E aí as técnicas, outra ideia de usar modelos de agrupamento agora você tenta usar os seus algoritmos de clusterização para identificar as regiões de alta densidade, e você usa essa identificação para dizer o tanto que as suas instâncias são normais ou anormais. Então, se eu tenho uma instância que está muito longe de uma área densa, de uma área com muitas instâncias, significa que eu sou anormal. Então você clusteriza primeiro e usa esses clusters como referência para quanto que uma instância é normal ou anormal. Beleza? Aí o algoritmo que eu vou dar mais detalhes, é um algoritmo também muito usado para fazer essas coisas, se chama Self-Organizing Maps, que ele é bom, ele faz isso, ele tenta identificar os clusters, mas ele também ele faz isso num esquema que ele vai diminuir a dimensionalidade do problema. Então, como a gente frequentemente tem muitas dimensões, muitas variáveis para tratar, é interessante também diminuir a quantidade dessas dimensões para a gente conseguir tratar, né, ser computacionalmente mais eficiente. Então, essa técnica ela faz as duas coisas, né? Ela usa, né, a clusterização para identificar os ambientes de mais densidade, né, as regiões no espaço de maior densidade, e faz isso enquanto também diminui as dimensões. Então, é uma técnica bem usada. É também conhecida como mapas de Cohn, que é o camarada que inventou isso. Isso é bastante usada em geral para detecção de outlier. Talvez uma das mais usadas hoje em dia. Aqui eu vou dar uma ideia em alto nível de como funciona o algoritmo do som, e não vou entrar em detalhes de contas e tal. Se vocês quiserem, vocês podem obter isso, mas eu acho que entendendo a intuição é bem fácil perceber o que acontece por trás dos panos. Mas veja, aqui o que a gente tem é o nosso espaço de entrada, né? Nesse caso aqui eu estou colocando os meus pontos, né? O meu problema de outlier tem 3 dimensões, então digamos a idade da pessoa, a quantidade de horas que assiste desenho e salário da pessoa, digamos. Então esse é o meu problema de detecção de outlier, né? As minhas observações aqui eu coloquei azulzinha, todos os pontinhos azuis são observações minhas, tá? É só isso, ignora os vermelhinhos por enquanto. Então esse é o meu problema, eu quero identificar outliers usando nesse espaço, saber o que é outlier, o que não é outlier, como que eu posso fazer. Aí para isso eu vou usar o meu mapa som. O meu mapa ele vai ser agora um mapa em geral 2D, né, com 2 dimensões só. E o que eu vou querer fazer é tentar aproximar o meu mapa 2D do que seria esse meu mapa 3D. Então eu vou tentar identificar os padrões que tem no meu mapa 3D e traduzir eles para o meu mapa 2D. Então com isso eu diminuo a dimensionalidade e aí vai ficar mais fácil depois eu fazer os cálculos para identificar o que é um outlier no meu mapa menor. Né? De 2D para 3D não faz muita diferença, mas se você tem 90 dimensões, passa para 2, já melhora bastante. Né? Então essa é a ideia. Então vamos ver como que a gente faz isso. Então, primeira coisa, eu vou criar o meu mapa 2D, aí qual o tamanho, quanto por quanto vai ser esse mapa. Tem alguns critérios que você, na literatura que você pode ver o que seria o ótimo, dependendo do problema. Mas aqui a gente vai criar um pequenininho, acho que está 10 por 10, então a gente vai querer representar esse espaço inteiro, né, de 3 dimensões, nesse mapazinho que é 10 por 10. Aí para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada célulazinha desse meu mapa 10 por 10 e vou jogar no meu espaço original. Eu vou jogar aleatoriamente. Então, esses são esses pontinhos vermelhos. Eu peguei meu input space e joguei as minhas células. Agora, cada célula aponta para
para algum lugar nesse meu espaço. Eu joguei aleatório, elas estão lá distribuídas. Agora o que eu vou fazer é tentar fazer com que esses pontinhos que representam as minhas células no meu mapa, eu quero empurrar eles para eles representarem o melhor possível o meu espaço. Então, aí como que eu faço isso? Aí o algoritmo é assim. A cada passo do algoritmo você pega uma observação sua. Então, por exemplo, eu peguei essa observação aqui. Aí você vê qual que é o pontinho do seu mapa, mais representado no espaço de entrada, qual que é o pontinho que está mais próximo. Então, aqui no caso, seria esse pontinho que está mais próximo. Então, ele é meu vizinho. Se ele é o mais próximo, deixa eu aproximar ele mais. Porque eu fazendo isso, eu vou trazer ele mais próximo do que é a minha distribuição real. Então, eu trago ele um pouquinho. Aí, quanto? Aí depende do algoritmo e depende dos parâmetros que você escolhe. Mas você vai trazer ele um pouquinho. Né? Então, digamos, né, você vai fazer isso, levar um pouquinho esse ponto para lá. E aí esse ponto que você escolheu ali, o X, né, ele tem o seu lugar, né, ele representa uma célula no seu, no seu input. Só que você não vai só trazer ele mais próximo, você vai pegar os vizinhos dele também e aproximar. Então, todo mundo que é vizinho dele aqui, as células em volta, eu vou querer pegar e aproximar elas um pouquinho de mim também. Isso faz parte do algoritmo, porque eu quero trazer a galera para que isso seja representativo no meu espaço. Então, se eu trouxe esse ponto que eu identifiquei, X, eu vou tentar trazer, sei lá, meio X os vizinhos. Aí os vizinhos dos vizinhos, eu trago um quarto de X, por exemplo. Né? E em geral, a gente faz isso com uma distribuição normal. Então, quanto mais distantes, menos você atrai os vizinhos. Os vizinhos mais distantes você atrai menos. Então, tá vendo que eu estou puxando a galera para isso. Aí você faz isso iterativamente em várias etapas. Né? Para cada uma das observações você vai fazendo isso. O que acontece é com o tempo, você está trazendo mais e mais os seus pontinhos, que antes estavam todos espalhados aleatoriamente no seu espaço, você está trazendo eles e puxando, né? É como se as observações estivessem concorrendo para puxar esses pontinhos vermelhos para o próximo delas. Com isso, os pontinhos vermelhos começam a seguir a distribuição, que é a distribuição do meu espaço original, tá vendo? Então aqui os pontinhos azuis concorreram tanto pela atenção, né, ou para aproximar os pontinhos vermelhos, que agora no final a distribuição dos pontinhos vermelhos é parecida com a distribuição dos pontinhos azuis, que são as minhas observações, né? E aí isso se reflete aqui no mapa som, né? Porque dá para perceber que você identifica essas regiões de alta densidade aqui no seu mapa. Então, em cada uma desses quadradinhos, cada uma dessas células aqui, eu tenho a noção de quantas pessoas tem ali próximo dela, quão denso é essa região. Então, com isso, eu fiz a minha clusterização, identifiquei meus clusters aqui, beleza? E aí depois, quando eu preciso classificar se uma observação é outlier ou não, a única coisa que eu faço eu coloco essa observação no meu espaço original, né? Então eu observei aqui uma pessoa, essa pessoa A aqui, que assiste determinado número de horas de desenho animado e tem determinada idade e determinada faixa salarial. Eu coloco ela no meu espaço, eu vejo qual que é o pontinho vermelho, né? Qual que é a célula, o endereço da célula do meu mapa que está mais próximo de mim. Se de repente esse daqui, né? Então onde que é esse camarada no mapa? Aí eu sei onde que esse camarada está no mapa e não, na verdade eu uso só a distância da minha observação para o camaradinha mais próximo. Eu uso essa informação como a informação de qual outlier que está. Na verdade essa é uma forma. Outra forma seria identificar em qual região do mapa o meu pontozinho está, né? Qual que é o pontinho mais próximo, ver qual que é a região dele no mapa e ver quão denso é aquela região. Aí seria outra forma de determinar o outlier.
né? Então tem duas formas, ou a distância no input space para a observação mais próxima, ou você traz esse ponto, né, interpreta ele no espaço do mapa mesmo, e dependendo de quão densa é aquela região no mapa, de quantas entradas estariam ali naquela região do mapa, você diz se ele está numa região densa ou não. Então, forma diferente de interpretar o quão outlier um objeto é. Aí depois, além disso, tem técnicas mais avançadas, como técnicas espectrais, que aí usam PCA e diversas outras coisas, também são muito úteis para diminuir a quantidade de dimensões e também para diminuir o ruído, né? Só que aí tem que tomar cuidado, porque será que jogando fora o ruído você não está jogando fora observações? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Aí tem umas técnicas baseadas com isso, não vou entrar em detalhes. O legal dessas técnicas é que se você começa a aprender essas técnicas, aí você já começa a, por exemplo, saber que PCA e SVM é a mesma coisa. E SVM é uma técnica muito usada, por exemplo, em texto, em análise de grafos. Aí se você entende como essas técnicas funcionam, aí você consegue fazer identificação de exemplo em grafos em texto, usando técnicas parecidas com o PCA, trabalhando com a questão espectral. A gente vai ter tempo de ver essas coisas aqui, mas também são bem legais. Se vocês quiserem ver nos slides, se tiver alguma dúvida, vocês podem me falar depois. Tudo bem? Então, o grafo também é interessante. Será que as conexões, né, isso também pode ser aplicado para problemas de detecção de epidemias, né? Será que tem uma ampliação anormal no seu grafo, né? Pessoas que não deveriam estar conectadas agora estão começando a estar, né? Então você pode usar essas técnicas também. Texto, tal. Então tem várias coisas interessantes. Alguns cuidados que a gente deve tomar ao construir um sistema de detecção de outlier. Primeiro, isso é uma área desafiadora, então sempre assuma isso. Eu até hoje não vi um sistema de detecção de outlier, um problema de detecção de outlier que fosse fácil de resolver. E eu diria assim, se você tem um problema desse na sua empresa ou na sua pesquisa, considere que você vai gastar pelo menos 4 vezes o tempo que você gastaria para fazer um modelo de classificação ou um modelo de previsão. Se você tem que fazer detecção de outlier, eu diria que pelo menos 4 vezes o tempo comparado com esses outros modelos, porque realmente é mais difícil, as nuances são maiores assim. E também não existe receita para um bom modelo, então você tem que saber do domínio, você tem que entender o que está acontecendo, como que são suas instâncias, o que você esperaria do que seria um outlier. Então não dá para cegamente aplicar modelos lá e ver o que deu. Se suas aplicações são críticas e depende de vida humana ou decisões importantes de uma empresa, assim, aí esse problema é ainda maior, né? Você precisa ter uma noção de quanto falso positivo, falso negativo você está gerando e balancear isso. Então, outra coisa complicada. E perceber também que em muitos desses casos a gente tem uma interação entre o nosso modelo, né, o software que a gente está desenvolvendo, e hardware, que são sensores. E às vezes essas coisas, né, envolvem ainda uma incerteza maior, né? Um exemplo disso é o que aconteceu no ano passado, né, que ainda está acontecendo esse problema, né? A Boeing ainda está com esse problema, como resolver o problema dos Boeing 737, né? Que eles desenvolveram um sistema de detecção de outlier para resolver alguns problemas de design que eles tinham, né? Aí o sistema de detecção de outlier deles se está numa velocidade baixa e o nariz do avião começa a inclinar muito, isso não pode, então não deixa o piloto fazer isso, você tem que automaticamente baixar o nariz do avião. Isso resolvia o problema deles originalmente. O problema é que eles estavam usando um sensor só e isso não foi suficiente. Se o sensor falhasse, essa coisa ficava inusável e causou os acidentes que isso causou, né? Então veja que ter um sistema de detecção de outlier que funciona bem, ele funciona tão bem quanto os seus sensores são capazes de
de te ajudar nesse caso, né? Outro caso que aconteceu que é bem interessante, em 2010 teve o que se chama de flash crash, que de uma hora para outra as bolsas do mundo começaram a cair. E ninguém sabia o que estava acontecendo, tudo estava normal, não tinha nada. Assim. O que aconteceu, depois foram ver, é que isso foi uma cadeia de softwares que foram disparando o outro. Né? Então você tem lá, cada empresa de venda de ação, de negociação de ação, eles têm o seu algoritmo que identifica uma ação está sendo muito vendida, o valor dela está caindo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender o mais rápido possível para me livrar dela. Né? Então isso é um identificador de outlier. Né? Você chegou numa região de outlier, você decide vender. Só que aí você tem várias empresas com softwares parecidos. Né? Aí se uma empresa começa a vender, aumentou ainda mais o problema, aí você vai disparar da outra. Então você teve uma cadeia de sistemas de detecção de outlier que foram ativados e eles em conjunto geraram um fenômeno que não era esperado e tal, e isso foi um problema. Tudo bem? Então, era isso que eu queria falar hoje sobre detecção de outlier. Eu vou fazer um videozinho curtinho também sobre o problema prático e vou colocar os códigos e as coisas todas, se vocês quiserem explorar, vocês ficam à vontade para isso. E depois ficam à vontade também para me perguntar, entrar em contato, qualquer dúvida, qualquer coisa. Então, sempre mais obrigado André pelo convite. Espero que tenha sido útil para vocês. Valeu.